Bom, então tá. Estamos gravando aqui, logo mais vai estar disponível também. Então, alguns assuntos, pessoal, para a gente atualizar. Acho que essa semana a gente não falou muito, né? Bom, para variar, foi uma semana cheia também. Alguns assuntos relacionados à pós-graduação, que interessa a todo mundo. Na segunda-feira, eu vou pedir até para os representantes discentes hoje divulgarem para vocês. Na segunda-feira, dia 9, nós vamos fazer uma reunião muito rápida, entre 8h30 e 10 horas, somente para homologar o resultado do edital de novos professores. Fiquei feliz, satisfeito, assim, porque a gente teve muita procura, né, por esse edital. Acho que a gente teve 8 ou 9 professores querendo vir para o PPG-CAF, que se inscreveram no edital. E desses a gente tinha limitado para o programa não inchar demais. Ainda eu estou fazendo essa reflexão se foi uma decisão acertada, mas me parece que sim. A gente ficar entre 20 e 22 professores. Cursos com mais do que isso não são bem vistos, são cursos muito inchados, mas a gente teve currículos muito bons, assim, sabe? Acima de toda a média, pessoas publicando e produzindo mais do que docentes atuais, inclusive. Então é uma situação um pouco estranha, né? Você barrar o professor que tem uma produção, uma publicação maior do que alguns atuais. Então isso a gente vai dar uma conversada na segunda-feira. Os 3 professores aqui de primeira mão que entraram no PPG-CAF são professores que buscam isso há muito tempo, há vários anos, que são o professor Bruno, do DS, da área de geoprocessamento, a professora Natália, ficou em segundo lugar, professora, fiquei feliz porque foi minha primeira orientada de doutorado. Então, assim, hoje vê-la entrar agora como docente da pós-graduação, que é uma coisa assim muito almejada, né? Um certo, não sei se é uma premiação, mas assim uma conquista do professor entrar na pós-graduação. Acho que podemos dizer assim. Então a Natália ficou muito bem, publicou bastante coisa nos últimos anos, ficou bem feliz com isso. Eu conversei com ela para dar os parabéns. E a terceira foi a professora Vanessa. Também, desde que entrou a Vanessa, acho que já está fazendo 5, 6 anos na Rural, talvez mais, ela procura a pós-graduação, questiona os critérios, queria muito entrar na pós-graduação e teve algumas publicações internacionais, fiquei muito feliz. E os professores que ficaram assim, quase entraram, também estão com produções muito boas, e a gente vai discutir alguma forma deles participarem como colaboradores o ano que vem, etc. São o professor Henrique, professor Marco Monte, 2 professores bem novos do DCA, o Henderson e o Rodolfo. Bom, e também foi cadastrado como professor externo o professor Marco André. Marco André, para quem não conhece, é um professor da Química da Rural, e ele trabalha com produtos não madeireiros, óleos essenciais, está dando uma disciplina, não sei se alguém viu essa disciplina dele, e os alunos estão adorando a disciplina. Então foi uma renovação interessante que a gente vai noticiar aí na segunda-feira. Essa semana era uma semana de possíveis recursos, etc., mas não tivemos nenhum tipo de problema na nossa avaliação. Então, a partir de segunda-feira a gente homologa esse resultado e ainda existe esse porém, né? Todos esses professores novos e os professores que retornaram ao PPG-CAF, não sei se vocês viram o edital anterior, que a gente chama de recredenciamento. O recredenciamento, assim, todos nós, professores atuais, precisamos comprovar nossa publicação, existem critérios mínimos, todos passaram. Tivemos a saída de alguns professores que não quiseram continuar no programa, justificaram algumas coisas, o professor Márcio lá de Viçosa, que está lá, o Bruno vai entrar no lugar dele na área, etc.
Professor Marco Gervásio também era um planejamento assim dele, pessoal. Ele não é do nosso instituto, ele contribuiu muito, é um dos caras mais produtivos da Rural, mas ele vai ficar como colaborador para abrir espaço para outros, assim como o Paulo Leles e teve mais um que saiu, foram 4. E o Rafael também. Enfim, então vai ser um momento de renovação. Eu participei essa semana, no começo da semana, de uma live com o diretor de avaliação da CAPES, e isso é importante para vocês todos, eu acho. A CAPES, o ano que vem, vai mudar todo o sistema de avaliação da pós-graduação brasileira. Não vão ter mais essas notas, programa 3, 4, 5, isso vai mudar completamente, vai mudar também a forma de qualificar as revistas, que é aquele sistema do Qualis. E o ano que vem, em função da pandemia e em função de toda essa mudança na avaliação da pós-graduação brasileira, vai ser um ano meio que eles estão chamando de um ano sabático. A gente fecha em 2020 a avaliação quadrienal. Então a gente está caprichando muito no PPG-CAF, eu já comecei a preencher o último relatório anual da plataforma da CAPES. No começo do ano a gente vai ter a nossa nota. Nossa grande expectativa é subir para 5. Não sei se vai ser possível, mas estou muito confiante nisso. Mas vai ser o último ano, a última chance que a gente tem de subir esse conceito. O ano que vem tudo isso vai mudar. E o próximo quadriênio, os próximos 4 anos de avaliação, eles não começam o ano que vem. Eles vão começar em 2022. Então, o ano que vem vai ser um ano de reestruturação de toda a pós-graduação nacional, e vocês vão vão passar por isso também ao longo dos doutorados e mestrados. Enfim, acho que vai ser interessante. Bom, então, só para terminar, fica o convite aí, alguns de vocês têm participado das reuniões, vai ter uma reunião então na segunda-feira, vai ser uma reunião das 8h30 às 10, porque 10 horas tem uma reunião do Consune. E na sexta-feira que vem, que é dia... Deixa eu só conferir, dia 13, né? Dia 13 vai ter uma reunião onde eu vou convidar todos esses professores novos, sexta-feira à tarde. Os professores que se recredenciaram, e aí vai ser bem legal, porque eu conto muito com a participação dos alunos. A gente vai falar dessa renovação toda, com mais calma, mais tempo, nesse dia. A reunião mais importante acho que é dia 13 mesmo. E vamos definir, e eu quero inclusive abrir na outra segunda, que seria dia 16, abrir a seleção de discentes para o ano que vem, que vão ser os calouros de vocês aí. Então a gente tem alguma expectativa de que isso, não sei, eu sinto assim como uma volta a alguma coisa mais normal no nosso contexto da pós-graduação, né? Embora, não sei se vocês já estão acompanhando isso também, a gente tem um horizonte de que o período que vem também seja, ou pelo menos inicie de forma online, não presencial. Até pergunto para o Cláudio aí se teve alguma mudança na questão das bandeiras da Rural, a questão de bandeira vermelha, mas eu não tive notícia nenhuma, me parece que ainda... Não, professor, ainda continua com a mesma expectativa de prevenção e resguardar aí em relação à pandemia. Não teve avanço nenhum nesse quadro, não, né, Cláudio? Ok. Não, continuamos ainda com a bandeira vermelha. Bom, então, pessoal, eu coloquei aqui, né, enquanto a gente se organizava, os 10 minutinhos iniciais. O Ângelo chegou aí também. Essas imagens que o Cláudio mandou para a gente ontem no fim do dia, né? Até fiz a brincadeira aqui, porque eu também fiquei na dúvida. Eu falei, nossa, o que é isso? Será que é um briquete para energia, né? Alguma coisa compactada para biomassa, alguma coisa assim?
Mas o Cláudio, explica aí, Cláudio, agora que chegou todo mundo, né? Onde é que você conseguiu isso daí? Eu fiquei muito interessante, eles disseram que tem umas amostras lá, eu adoro colecionar isso, né? Galera que conhece o laboratório sabe tanto de coisinha de madeira que eu tenho. Conta aí pra gente, Cláudio, antes da gente começar aqui o seminário. Sim, esses blocos aí, apareceram naquelas imagens do meu trabalho. Então, eles são ali segregados, quando eles recebem os pallets lá das indústrias, da Peugeot, da Citroën, das outras que eles recolhem o material, eles retiram e selecionam para poder produzir mais pallets. E aí, essa aí tem bastante, quer dizer, eles não lançam o triturador para, eu não sei, naquele questionamento, eu também porque eu perguntei para o funcionário que me atendeu, ele não tinha assim uma certa precisão da informação referente à segregação em função de algum produto que seria nocivo na questão da utilização deles como biomassa. Daí eles são armazenados, daí eles estão levados a linha também ali de produção para novos pallets. Que aí eles só fazem o corte das réguas e utilizam ele como os separadores das pranchas dos pallets, né, que são duas pranchas, o inferior e o superior. Perfeito. Bom, eu achei assim, muito interessante, naquela dúvida da minha apresentação, aí eu retornei a empresa para saber e coletei. Falei, vou levar lá para deixar lá no laboratório com o professor para poder estar mostrando para as próximas turmas aí. Não, eu achei muito legal, muito legal. Não tinha lembrado dessa dúvida. Vocês, todo mundo tá lembrando disso. A gente, na apresentação do Cláudio, ele mostrou alguns pallets, né, que seriam reciclados, etc. O pessoal usa lá na indústria. E no pallet, eu lembro que a gente perguntou, a imagem estava longe, assim, né? A gente tinha aquele elemento de ligação do pallet, né? Tem a parte de cima, a parte de baixo. Só esqueceu o seu som. Oi? Estão ouvindo aí, pessoal? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Estou ouvindo aqui também. Cláudio, acho que está com um probleminha lá. E aí, esse bloquetezinho são aqueles 4 bloquetes nas 4 extremidades que fazem a ligação, e ele tem que ser muito resistente à compressão, né? E eles fazem esse material briquetado, né, aglomerado, e ele tem que ser muito resistente à compressão. É por isso que eu queria ver esse material, a gente pode até fazer isso em laboratório, analisar a densidade, a compactação, dureza desse material. É muito legal. E pesquisar isso que o José está levantando aí. A base do que será, né? Deve ter uma resina, né, fenólica, formaldeído, alguma coisa assim, até para a gente pensar nesse impacto aí possível de uma reciclagem, ou lá no final da vida útil dele, a preocupação com a incineração, com a queima, né, com geração de algum gás tóxico, em função da presença de um adesivo também, que a gente já conversou bastante. Então, acho que foi legal, muito legal. Eu não tinha visto esse elemento aí em aglomerado ainda, à base de resíduos. Achei bem interessante aí, Cláudio. Bom, galerinha, é o seguinte, temos uma tarefa hoje, né, que é a apresentação do PC. Cadê? PC, tá aí? Tá vivo? Tá aqui, tá vivo, né? Deus. Tudo ok. PC, querido, eu queria que você contasse um pouquinho aí, dentro do que você achar que gostaria de contar, do que está acontecendo aí com você, e, enfim, te passar a palavra aí para a apresentação do seu seminário. Ontem ou anteontem, né, eu comuniquei o PC vai dar para apresentar, tal, ele está no momento aí de mudança da vida dele, mas ele falou, não, professor, tranquilo, consigo apresentar aí. E aí ontem ele mandou, divulguei aí para vocês, e vamos cumprir aí o nosso planejamento de ouvir. Parece que é uma interessante iniciativa lá que ele tinha trazido de uma cooperativa de coleta, não sei se todo mundo lembra. Então,
sem mais delongas, passo a palavra aí ao PC. Se você quiser por câmera, PC, fica à vontade. Eu vou sair aqui de cena também. E eu esqueci disso, né? Eu poderia ter te colocado como moderador, mas eu vou passando aqui, tá bom? Pode ser? Pode ser, pessoal, até prefiro, não tem problema não. Tá. Então, a palavra é sua aí, PC. Não sei se o José queria falar alguma coisinha. Essa semana eu fiz contato com o Rodrigo, é um engenheiro da Green Plaque, lá no Mato Grosso. E eu lancei essa ideia, né, do resíduo para ele, fazer um painel misto, com base mista e tal. Ele gostou da ideia, eu botei até no grupo, ele está até no grupo. Ele gostou da ideia, ele acha que é possível, mas vamos ver, vamos pesquisar mais adiante, né? Vamos ver. Perfeito, José. Vamos ainda no final aqui, hoje eu estou razoavelmente tranquilo aqui, pessoal. Tem uma monografia, só que eu vou participar da banca às 2 horas. Mas a gente pode ir aí até meio-dia, a gente conversa no final, então, tá, José? Tá bom. Precisamos tá movimentar ótimo. Aquele grupo lá. Você ficou muito... foi muito legal a iniciativa do grupo ali, mas precisamos empolgar aquilo lá, precisamos movimentar. Eu vou te ajudar nisso aí. A gente conversa daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu. Contigo, PC. Bom, obrigado, professor, pela palavra. Bom dia a todos os amigos aí da turma. Eu gostaria de agradecer a oportunidade para poder trazer esse trabalho, que é um trabalho de uma empresa de amigos meus, pessoas próximas da qual eu conheço, então eu fico muito feliz em poder, até como forma de divulgação, né, estar apresentando esse trabalho, dessa iniciativa. Meu nome é Paulo César, estou orientado pelo professor Alexandre Monteiro e vou estar apresentando para vocês agora uma alternativa para o uso de resíduos de áreas urbanas, tanto resíduo madeireiro quanto material orgânico, né, frutas, cascas. A gente vai dar uma olhadinha mais a seguir. Por favor, professor. Oi, professor. Aqui carregou. Bom, comecei aqui trazendo uma contextualização. Vou até ler aqui essa partezinha que eu acho importante, na qual nós temos a maior parte dos resíduos orgânicos que são gerados atualmente nos centros urbanos, ela é destinada como rejeito a aterros sanitários, e isso é um problema para a gente, né, correspondente a um passivo ambiental, de uma maneira mais sustentável para destinação desses resíduos, da forma que a gente consiga aproveitar os nutrientes, a matéria orgânica presente nesses materiais utilizados, além de permitir a redução do custo da coleta do transporte e da destinação desses resíduos através do poder público, né? É uma alternativa a qual se faz, ela é interessante, né? A gente conseguir diminuir esse custo de coleta, tanto com o custo com transporte, essa destinação a aterros sanitários. Essas imagens são imagens de trabalhos de conscientização e divulgação da empresa, a empresa situada em Niterói, e o pessoal costuma participar de feiras livres e tudo mais, como maneira de conscientização da própria população. Por favor, professor. Bom, então, já que vamos falar sobre a compostagem, né? A compostagem é uma técnica promissora para o processamento de resíduos orgânicos visando a produção de insumos, né? Essa técnica da compostagem, ela busca proporcionar as condições apropriadas de temperatura, aeração, a umidade e a relação carbono-nitrogênio dessa mistura, visando otimizar o processo de estabilização e umificação, que é esse processo de transformação do material orgânico em humus. Então, a gente chega no final do processo produzindo fertilizantes e substratos eficientes com reduzida contaminação. A empresa na qual
eu escolhi poder trabalhar em cima. Ela se chama Roda Verde, compostagem urbana, e ela é uma empresa responsável pela coleta, o tratamento e a reciclagem desses resíduos orgânicos. No final do processo de compostagem, o compromisso é a devolução desse material já decomposto para os colaboradores. O colaborador, ele recebe, por favor, o senhor pode passar a imagem, por favor. O colaborador, ele recebe esse baldinho aqui, essa imagem da direita, e juntamente com este balde vai um material de origem madeireira, que é a serragem, para que na própria residência o colaborador possa começar dar início a esse processo de decomposição e a transformação desse material. O serviço de coleta, ele funciona de forma domiciliar. O tratamento desse resíduo começa quando chega no pátio da empresa, né? E ele serve como método de informação e educação. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Uhum. Posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Eu esqueci de falar, né? Eu acho que a semana passada a gente usou essa dinâmica na apresentação do Ângelo, a gente comentava ao longo, né? Acho que foi um bate-papo legal. Você falou, fiquei na dúvida, você falou que dentro desse potinho, então, do baldinho, vem uma serragem, é isso? Isso, a serragem, assim, a pessoa quando adquire o plano, ela recebe um baldinho e uma sacola de papel com serragem, para que ela possa, na própria casa, começar esse processo. Intercalando o resíduo orgânico de consumo, né, casca de fruta, pó de café, essas coisas, com a serragem, para evitar dar cheiro, da mosca, essas coisas. Mas isso é feito na casa da pessoa? Ou isso vai dentro do baldinho? Só para entender. Ou não? Não, vai separado numa sacolinha de papel. Tá, e esses valores que você está mostrando aí, a pessoa paga, né? Ou ela recebe isso? A pessoa paga. Ela paga para participar. Adquire um desses planos, né? Tá. Eu trouxe uns exemplos dos planos. Eu fiquei numa dúvida boba aqui, que era assim, será que a pessoa recebe esse dinheiro por estar fazendo esse trabalho, ou ela paga na verdade ela está pagando isso, né? Sim, ela está pagando. É mais a venda da ideia que você está evitando de uma destinação que não seja mais adequada para os seus resíduos orgânicos. Entendi. É interessante, né? Porque eu fiquei pensando nisso, olhando essa tabela aí, 35 por mês, se isso teria como se diz assim, uma adequação, né? Ou se isso teria uma procura, né? Uma demanda, se um convencimento, a pessoa pagar ainda 30, 40 reais, não é um valor alto para classe média, média baixa, mas talvez, né, para uma classe social mais baixa seria um valor significativo, aí 50, 45, 60 reais por mês. Só para a gente ficar com essa pulga atrás da orelha aí, perguntar assim, se todo mundo estaria disposto a pagar, sei lá, 35, 40, 55, 45 reais por mês para fazer isso ainda, né? Ou seja, contribuir com o ambiente e tal, fazer numa logística de compostagem e tal. Estou pensando nisso, assim, não tem uma resposta, assim, não sei se você pode falar alguma coisa, assim, PC. Porque eles estão vendendo um serviço, é isso? Também, isso. Né? Além do contexto todo, eles estão vendendo um serviço, né? Sim, por isso que eu trouxe os planos para a gente poder contextualizar isso, né? Para a gente poder ter essa ideia. E é uma dúvida super pertinente, se a pessoa fosse aderir a esse plano ou não, mas esses tipos de plano. Né? Entendi. Eles, como é um amigo meu, né? Eu perguntei várias coisas dele. Né? E, segundo eles, começaram com 20 colaboradores. E hoje eles já estão na base de 100 colaboradores. 100 pessoas, esses planos distintos aqui, empresas que funcionam nessa pegada
de destino correto dos resíduos. Ah, legal. Não, acho que ao longo da sua apresentação vai esclarecer algumas dúvidas ainda que eu tenho nesse momento, que é qual o tipo de serviço que eles oferecem e tal, mas vamos deixar ouvir aí para entender. Sim, qualquer coisa você me interrompa aqui que eu explico também se eu souber. Valeu. E voltando aqui, esse questionamento que eu achei super interessante é que ao separar o nosso lixo, a gente começa a observar como anda a nossa alimentação. Se no nosso lixo produzindo, que a gente está gerando de resíduo, se a gente tem mais casca ou mais embalagens. É algo bem pertinente, eu acredito. Eu pelo menos fiquei um pouco pensativo em relação a isso. Deixa eu até olhar meu lixo depois. Legal, legal essa pergunta. Eles têm mais cascas ou mais embalagens? Isso. Ah, legal. Acho bem bacana. Legal. E seguindo aqui, ó, segundo as definições de reciclagem e rejeitos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, aqui no artigo 3, nós temos onde se conclui aqui que os processos que promovem a transformação de resíduos orgânicos em adubos e fertilizantes, a compostagem sendo um exemplo dele, né, também podem ser entendidos como um processo de reciclagem. Então, só a lei para a gente poder contextualizar. Por favor, professor. Bom, segundo a NBR aqui, 10.004 de 2004, os resíduos de poda podem ser classificados como resíduos sólidos classe 2, que são aqueles que são considerados não perigosos, segundo os impactos de risco que podem causar. Aqui, a foto à esquerda, são os resíduos de poda, e esses resíduos de poda são provenientes de uma associação de moradores de Niterói, e essa associação de moradores tem parceria com a prefeitura de pegar esse resíduo e transformar esse resíduo em maravalha. E aí a empresa não consegue se manter exclusivamente dessa associação. Ela precisa de buscar mais resíduos fora de Niterói para poder dar início a esse processo de compostagem, porque a quantidade usada, a quantidade que a associação consegue oferecer não é suficiente. Mas eles trabalham em conjunto com essa associação e não pagam por esse serviço. Eles só vão lá e retiram esse material. Tá. Já para poder complementar a quantidade que eles precisam, é comprado numa serraria em Teresópolis esse resíduo, onde o dono da serraria, né, vende um saco de estopa, daqueles grandes, né, por R$3, um valor ínfimo, né, dentro da quantidade que vem, porque para o gerador dessa maravilha, a empresa está fazendo um favor para ele em tirar esse material de lá. Foi aquela discussão que a gente já viu, que ganha todo um espaço e não quer saber o que vai ser feito. A pessoa pode queimar, pode fazer o que for, usar de qualquer forma, mas para o gerador desse resíduo da maravilha é fundamental que haja essa parceria para que ele tenha espaço na serraria dele, como se fosse um serviço de limpeza. E você lembra como é difícil estabelecer essa parceria, né, PC? A gente até tentou, no laboratório, a gente tem uma geração de maravilha, tentamos algumas parcerias dentro da rural, fora da rural, funcionou por algum tempo, mas se ele quiser pegar lá no laboratório, por exemplo, está à disposição. Mas aí vem aquelas questões que a gente já discutiu, né, da dificuldade, da distância, do custo de transporte, etc., e é claro que talvez não deve ser viável o cara sair lá de Niterói, vir até Seropédica para pegar um volume pequeno, né, que a gente gera, não é uma indústria. Então lá, uma vez por mês vai ter 2, 3 sacos lá.
Então não rola, não vai gerar. Fiquei com uma dúvida aqui, PC. Você disse que em algum momento ele transforma isso daqui na Maravalha? Nisso daqui, é isso mesmo? Isso. Mas, bom, essa associação galhada de aí moradores. porque por essas imagens aí eu não concordo. Essa galhada toda não vai gerar essa Maravalha bonitinha aí que você colocou, não, né? É não. uma coisa diferente, Sim, né? sim. Tem folha, tem galho. Só tipo de exemplificação. Eu entendi. Mas é uma coisa um pouco mais ligada à compostagem mesmo, né? Vai folha, vai casca, vai tudo aí, né? Então, no próximo slide aí, como monta a leira, aí dá para eu explicar melhor. Beleza. Pode Passa, passar? por favor. Pode, por favor. Bom, aqui nessa primeira imagem no canto superior à esquerda, nós temos os galhos, que é um material mais grosseiro que é colocado embaixo para poder aumentar a aeração. E essas imagens são do início da empresa, onde eles não tinham essa parceria com a serragem, com essa serraria do qual eles pegavam essa Maravalha, então eles utilizavam capim, palha. E hoje não se utiliza mais esse material, se utiliza a Maravalha. E aí, aqui entra aquela pergunta que você me fez, as folhas. Então, o material mais grosseiro entra nessa primeira camada, vai permitir a troca com o solo, tanto de umidade, de ar, que é importante para esse processo todo acontecer, né? Beleza. Bom, aí vou só ler o textinho aqui, ó. A compostagem é realizada montando inicialmente uma camada com os materiais mais grosseiros, como galhos, visando favorecer a aeração natural junto com as folhas de serragem, formando uma camada porosa e permeável sobre a qual é despejada a primeira carga de resíduo. Foi o que eu havia dito. Aí na segunda imagem, já seguindo essa ordem, né, da esquerda para a direita, onde foi colocado, isso, obrigado, onde é colocado. Tô ficando bom nesse negócio aqui. Tá tirando a mano já, caraca. E aí é colocado a serragem, que vem tanto da associação de moradores, tanto a que é comprada, não tem uma segregação assim, eles juntam as duas, e aí eles vão montando, alternando as camadas, resíduo orgânico, que é coletado na casa das pessoas, que já vem um pouco misturado, e no próprio baldinho as pessoas já vão intercalando as camadas de serragem com resíduo produzido em casa, né, um resíduo orgânico, até encher esse quadradinho, né, e ali ele fica por alguns dias, umas 2 semanas aproximadamente, e os outros baldinhos que são coletados são misturados diretamente nela. Esse material, o que vai acelerar a decomposição desse material, ó. Em seguida, o material fresco é misturado com a camada do composto, já confeccionado anteriormente. Já se encontra quente e colonizado por micro-organismos termófilos decompositores. Isso aí vai acelerar a atividade biológica e vai possibilitar alcançar as temperaturas que a gente precisa no interior da leira, né? Essas temperaturas mais altas. E no final do processo, no semifinal, né, um pouco antes do final do processo, essa última imagem aqui, na qual essa leira é aberta, né? Não sei se leira seria a terminologia mais adequada. Ou como é um quadradinho, né, leira é mais compridinho e tal. Tá, tem alguma relação? Terminologia para isso. Tá, tem alguma relação assim, PC, desse espacinho, né, desse quadrado aí, ser de um fornecedor, é isso? Uma pessoa? Ou não? Ou isso vai misturando, assim, né, o pessoal? Você falou que tem já cerca de 100 cooperados, né, 100 participantes. Sim. Mas esses espaços são individuais ou ele é um espaço só, o pessoal vai compostando? Isso você saberia dizer? Assim? Sim, não é separado por colaborador, mas
a empresa tem como prestação de serviço, além desse processo de compostagem, formar cada colaborador o quanto que ele deixou de destinar a aterro sanitário ou de uma forma que não seja a forma mais correta. Isso em quantidade. Então, isso é pesado, esse material, para eles poderem repassar para o cliente, né? Ó, a gente recolheu num processo de decomposição tantos quilos, e a gente está retornando, e deu o retorno de tantos quilos de substrato. E com isso, você deixou de destinar tantos quilos de maneira errada. Sabe? Eu achei bem interessante. Só que como parece que eu estou fazendo propaganda da empresa, aí eu nem coloquei no slide, né? Eu queria mais falar como que ela funciona e tudo mais, mas tem um site depois, se quiser dar uma olhadinha, posso até passar o site, sem problemas. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes que você passasse esse slide. Essa composteira, qual é o período de carga e descarga dela? Assim, de processamento e de compostagem? Quanto tempo desde que enche até que esvazia? Sim, isso. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mais detalhado. Ok, obrigado. Nada. Pode passar, professor, por favor. Eu não sei se é no próximo. Eu só fiquei. Isso daqui é um sisteminha, será de tirar o gás? Será gerado alguma coisa, PC? Isso, para aeração. Tá, perfeito. Passa. Aqui mesmo, Cláudio, que eu vou te responder. Após o final de 35 dias, que esse composto, esse material, né, esse resíduo orgânico entrou nesse caixotinho aí, né? Não vou chamar de leira, né? Mas eu não sei um outro termo mais específico. É uma composteira, né? Na composteira. Ele já se encontra pronto já. Só que a empresa tem por metodologia aguardar mais 2 semanas sem revolver, sem nada. Ao final dos 35 dias, eles abrem essa composteira e aí cobrem ela com uma lona, colocam ela, tiram ela dessa composteira, abrem ela no terreno, cobrem ela com a lona e esperam por cerca de 2 semanas aí, sem mexer nesse material. E aí, no final de 49 dias, após o início, né, desse processo, já está pronto para ser peneirado, ensacado e tudo mais. Aí aqui eu trouxe o exemplo dessa foto superior esquerda, canto superior esquerdo, da peneira que é usada. E um dos problemas que a gente, pensando assim, acha que funcionaria mil maravilhas, né? Mesmo assim, um dos problemas que é encontrado são esses fitilhos da imagem à direita aqui, que geralmente vem chama de mói, né? A gente chama de maço, de verdura, couve, taioba, que a pessoa corta acima da onde está esse fitilho, e os talos vão com fitilho e tudo. Então, nesse processo de peneiramento aqui, o que mais se encontra de rejeito, que isso aqui não dá para ser aproveitado, então seria um rejeito para eles aqui, são esses fitilhos, né? Perfeito. Pode passar, professor, por favor. Essa imagem é deles também, do composto já no final desse processo, onde o composto orgânico ele já está apto, né, para ser utilizado como fertilizante orgânico, onde ele visa oferecer, melhorar as características físicas, químicas, biológicas do solo. Geralmente quem faz essa parceria com eles, ele me explica, tem 2 tipos de clientes. Tem os clientes que aderem a esses planos, né, esses pacotes aí de coleta, só pelo destino correto desse material, que eles nem querem receber de volta esse composto. E tem os outros clientes que participam disso, que tem hortas em casa, tem canteiro vertical, que
esse produto para eles pagam para ter o produto. E tem outros clientes que pagam para ter o serviço. Tá? E aqui o resto do textinho dessa imagem: durante o processo de compostagem, nós sabemos que complexas interações entre os micro-organismos, as minhocas, outros animais vão resultar nessa bioxidação, gerando a estabilização do resíduo. Vai conferir o composto gerado, né, as propriedades que tornam aí apto para ser um adubo, no caso. E quando chega nesse ponto final aqui, a empresa ensaca em sacos de papel também esse composto, e esse composto ele é entregue aos colaboradores junto com a coleta do baldinho, né? A pessoa continua coletando lá o baldinho com os resíduos gerados na casa deles, e é entregue no momento da coleta esse saquinho com composto, né? Como forma... Não é muito a forma de agradecer, mas é a forma de mostrar com que aquilo está funcionando. Igual eu disse, pelos dois tipos de clientes que eles têm. Tem gente que fala, não, muito obrigado, não, mas eu não quero. E tem gente que é o produto no qual eles têm interesse, né? Que só participa disso porque precisa e quer ter o substrato no final. Ah, entendi. Explica só um pouquinho melhor, PC. Tava vendo uma mensagem aqui no celular, desculpa. O pessoal então fornece, tem esse processo que a empresa faz, e depois eles oferecem o composto pronto para a pessoa, é isso? E alguns têm interesse, outros não, você falou? No momento da adesão do plano, né, o pessoal compra a ideia e quer o baldinho e tudo mais, já há uma distinção entre dois tipos de clientes. Os clientes que querem receber esse material no final do processo e que ficam esperando por aquilo, que eles pagam por isso. Não é muito a pegada do destino correto do resíduo, e sim porque ele está querendo um substrato. E já outros tipos de clientes não tem horta, não tem canteiro vertical, não tem nada no qual ele vai aproveitar isso, e ele só paga para poder ter um destino adequado dos resíduos orgânicos gerados na casa dele. Tá, perfeito. Entendeu? Entendi. Passa aqui? Por favor. Aí, como uma forma aqui de conclusão, né, nesse modelo onde a gente consegue essa descentralização da destinação dos resíduos orgânicos, né, da prefeitura, por exemplo, a gente observa que ele pode ser aplicado numa escala maior, mas ressaltando alguns pontos, né, igual a gente está aqui discutindo sobre a adesão das pessoas a essa ideia, né, é mais uma ideia, você adquirir esse serviço e pagar por isso, dependendo da classe social, não é muito interessante, dependendo propriamente da pessoa, não vê necessidade para que isso ocorra, mas a ideia em si, a proposta em si, é uma proposta que possibilita que os municípios eles se adequem, né, à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, como uma alternativa aí nessa descentralização da coleta através da prefeitura. E aqui são, a imagem à esquerda, são de campanhas de conscientização, divulgação, feiras livres que a equipe da empresa participa, e eles utilizam o bambu como se fosse a sacolinha plástica, né, da muda, com o próprio substrato gerado, e aqui mostra o pacotinho de papel que eu havia me referido. Esse pacotinho vai tanto com a serragem, tanto com o substrato. Pacotinhos desses separados, né? Um vai com serragem, o outro com substrato. Sempre quando a pessoa entrega o baldinho, né, pega um balde novo
com o composto já pronto da última coleta e a serragem para iniciar já o processo de decomposição da próxima coleta. Nesse papel, nesse pacotinho aqui, nessa sacola de papel, vem informações explicando como que é feito o processo, o tempo que leva para poder, sem muitas informações técnicas, o tempo que leva para poder o resíduo da pessoa gerar um composto e algumas informações ambientais, né, a importância que isso seja feito, a conscientização, até uma forma de mostrar para outras pessoas e tudo mais. E já nessa imagem aqui da direita, são de projetos que eles fazem em escolas em Niterói, com a intenção, com o intuito, né, de conscientizar essas crianças. Um projeto, eu esqueci o nome agora do projeto, deveria ter colocado, que foi uma falha minha, mas é um projeto que tem na Prefeitura de Niterói, no qual as crianças, nas horas vagas, elas retornam à escola para poder fazer algumas atividades. Sejam, e uma dessas atividades, que foi através dessa parceria, essa atividade ambiental, no qual eles pegam os próprios resíduos da escola, e na escola faz uma pequena composteira para as crianças poderem ver como que funciona, e levam todos os materiais. A gente pode ver os sacos aqui que eu estava me referindo, que eles compram na serraria em Teresópolis, com a Maravalha aqui, e a Maravalha que vem de lá da serraria já vem mais limpinha. Já não tem folha, por conta de ser uma serraria, não vem folha, não vem galho, nem nada. E o outro saco aqui já com o material já decomposto, com o substrato já pronto. E aí eles levam vasos, levam mudas para as crianças poderem, além de aprender esse processo, ter essa conscientização ambiental por trás desse processo, colocar a mão na massa ali, passar a tarde ali, de um sábado ali na escola, plantando ali. Geralmente, aqui eu não consigo identificar essas mudinhas aqui, né, mas geralmente são hortaliças que são plantadas assim, até por conta do vasinho, né, para poder deixar ela na escola e as crianças poderem ter essa interação. Muito legal, PC. Eu acho a ideia bem bacana. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, que eu puder sanar alguma coisa assim, mas no mais eu tentei não preparar uma apresentação muito longa. Eu vi que eu estava começando a fazer muita propaganda da empresa do que falando do processo. Tirei vários slides. Acontece, mas bacana, legal. Não, eu tenho algumas coisas para colocar também, mas vou deixar aberto aí, pessoal, para não falar muito também. Professor, uma coisa que me cai aqui nesse momento. Eu pergunto assim, nos resíduos de MDF, nós temos ali como elementos nocivos a melamina, formaldeído, etc. A quantidade desses produtos e a afetação que esses produtos podem provocar no cultivo de um vegetal qualquer. Será que é muito grande? Por exemplo, empiricamente, se eu colocar garrafa PET picotada com terra e plantar alguma coisa, a raiz vai desviar do PET, vai pegar a terra. Que nível de afetação a poluição daquele produto vai provocar no vegetal? Será que existe alguma coisa nesse sentido? Por que da pergunta? Porque, eventualmente, esses resíduos poderiam ser usados como compósitos e tal, de componente para fazer adubação não, para fazer massa, né? Esse produto que ele está fazendo aí... Composto, né? Composto. O composto, exato. Será que existe essa possibilidade? José, eu acho que é uma pergunta muito boa. O que me vem em mente é assim, tá? Inclusive eu tive uma reunião sobre isso essa semana. Falei que eu tive umas reuniões, foi com o professor Fernando. O professor Fernando, eu acho que até o PC viu isso lá, ele andou pelo laboratório.
Professor Fernando é professor de celulose e papel, né? Trabalha na área de química. Vou Ele precisar de conversar com ele. ele está prestando um serviço aí, a gente me convidou para fazer parte de uma pequena parte do projeto de produção de painéis compensados a partir de um novo adesivo. Isso é muito legal, viu, José? Que é gerado pela lignina, que é resíduo da indústria de celulose e papel. Tem uma indústria que chama Suzano, a Suzano contactou ele para testar então um derivado da lignina como adesivo de compensados. Bom, e um dos testes que o Fernando vai fazer se chama o teste de emissão de formaldeído, né? Porque, na verdade, essas resinas que você se refere, a melamínica, a fenólica e a ureia, é tudo assim, é melamina formaldeído, fenol formaldeído e ureia formaldeído. O problema desses adesivos e revestimentos é o formaldeído, que é um agente químico cancerígeno, etc. E existem regulações que relacionadas a isso que eu te falei, que eu estou falando é a emissão de formaldeído. Então me parece que enquanto produto estabilizado, painel colado, etc., a emissão é muito próxima de zero. Ou seja, o produto estabilizado em uso, como um móvel, uma construção, alguma coisa assim, do MDF, do USB, do compensado, ele não emite formaldeído. O problema é talvez nessa pós-utilização, ou seja, quando a gente descartar o material, se você queimá-lo, se você Não, deixá-lo sem queimar, no composto não há queima, né? Mas talvez ele tenha contato com umidade, por exemplo, essa deterioração, né, em função da umidade, aí ele começa a emitir o formaldeído, a liberar isso no ambiente. Mas tem um teste, acho que envolve um equipamento, viu, José, que mede isso. Então, por exemplo, você estava falando, eu estava viajando aqui, de repente pegar um saquinho desse aí, de composto, como esse que está na tela, vamos fazer um composto utilizando então resíduo de MDF, né? Isso. E aí a gente pega uma amostra disso e leva para o professor Fernando. Fernando, vamos ver a emissão de formaldeído, como é que tá? A emissão é muito baixa, porque tem parâmetros normativos, tem normas internacionais, nacionais que regulam esse parâmetro de emissão. Essa emissão é muito baixa. Legal, então para as pessoas não tem problema nenhum. Agora, vamos fazer um teste também, eu vou até usar o exemplo da imagem. Vamos pegar o composto então com o MDF, a emissão é muito baixa, então para as pessoas não tem problema. Vamos ver o efeito no cultivo de plantas, o que são isso aí, hortaliças e temperos, etc. Então é tudo assunto muito interessante de pesquisa, né, José? Eu acho que é super legal a gente entrar nessa área. Podemos bater um papo com o professor Fernando sobre isso. O que me vem em mente é isso, dá para medir e a gente parametrizar, né? Parametrizar em função dessas normas de toxidez do formaldeído, né? Entendi. A gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido e também pesquisar se já não for. A princípio, a minha resposta seria que demandam muito cuidado, né? Porque com certeza, com certeza. É por isso que os países aí que têm legislações mais restritivas já aboliram o uso de formaldeído em todos esses produtos que a gente está falando, esses derivados de madeira, né? Mas é uma coisa a se pensar na compostagem, né? Ou de repente existe um limite de aceitação também, né? Entendi. Que pode usar ou não. Legal. É bom. E aí, mais alguma coisa, pessoal? Eu tô inclusive aqui com o site deles aberto, viu, PC? Fiquei curioso aqui, tem a turminha aqui, acho que os colegas. O site é bem bacana, assim. E eu achei muito legal, eu não conhecia nada disso. Uma certa ignorância mesmo sobre isso, desses processos numa escala meio que empresarial, né? Eles geraram desse processo de coleta
dos resíduos orgânicos uma unidade de negócio, né? E pelo visto está funcionando. Você falou que já tem mais de 100 cooperados, tem um site bem legal. Eles vendem aqui os planos, né? Realmente, a partir de R$ 35 você pode entrar nesse sistema. Mas isso que eu queria que vocês comentassem. Vamos lá, estou provocando aqui cada um de vocês. Eu tenho vocês assim aderiam a isso, por exemplo? Colocar. Hein, Cláudio, já que você Sim. vai falar aí, você aderiria a uma coisa dessa? Professor, eu tenho assim quando no início da fala do PC, quando ele falou realmente sobre a questão do plano, toda aquela contextualização de como funciona a instituição, eu estou preocupado porque, na verdade, ele só atinge assim, determinada classe social, porque quem é maior poluidor, na verdade, é a classe social mais baixa. Eu creio, né, em função de determinadas questões de localização e tudo. Então, eu vejo assim que se tivéssemos um outro tipo de incentivo, acho que seria de maior valia para poder tentar fazer com que houvesse assim, uma maior destinação dos resíduos, resíduos produzidos e, na verdade, assim, porque a classe mais socialmente menos favorecida, ela não vai assim estar aderindo a um processo desse em função justamente do custo. Não, eu super concordo com a sua argumentação aí. É uma coisa que me veio em mente também. Eles aproveitaram, parece que o que foi aproveitado é uma brecha da falta de assistência de política pública. Política pública, sim. Isso. Mas veja só, o PC, quando eu estava fazendo o meu trabalho na época do mestrado, nós nos deparamos com um trabalho ali naquelas comunidades do Morro do Alemão, em que fizemos um trabalho, não foi à frente em função até das questões de segurança que foi lá. Era assim, era semelhante a isso, só que era semelhante, que eu digo, a nível de produzir substrato, só que era assim, era com incentivo, isso dentro das escolas municipais. Só que era tiro para todo lado. Não, aí não foi a instituição, ela suspendeu todas as atividades naquelas comunidades, em função da segurança dos estudantes dos pesquisadores que ali estavam inseridos. E daí, esse tipo de trabalho era o seguinte, era esse incentivo, criava-se como se fosse um cartão de crédito para as crianças que trabalhassem nesse projeto. Então, cada volume acumulado, eles recebiam um percentual para consumo na comunidade, no comércio da comunidade. Então, assim, um negócio muito bem. Só que tivemos que paralisar o projeto em função justamente da segurança que estava comprometida no local. E aí, até hoje está assim, eu tenho o projeto quase todo já bem estruturado para que se possa ser implementado em outra comunidade ou em outro município. Entendi. Então, assim, a questão da coleta e esses planos é que eu fico assim, eu acho que é um gargalo aí em função da socialização disso aí. Legal, Cláudio. Uma pena, né? Essas mazelas do nosso país, né? Eu acho que eles falaram coisas super interessantes aí. O PC matou a charada um pouco, né? De repente a gente pode uma falta chegar... de poder público, né, José? Você também tem essa Eu acho que a gente crítica, né, pode bastante. chegar a uma reflexão e traçar um projeto mais futurístico, qual seja, chamar os integrantes da milícia e mostrar esses projetos para eles aderirem, porque quando eles tomarem o governo, aí eles já têm um projeto mais sustentável para a sociedade. Aí eles obrigam o pessoal a pagar, né? Não, exatamente, não, porque eles já cobram, eles não podem cobrar o imposto, porque ainda está na fase de transição, mas eles já cobram um valor para poder dar aquela segurança e tal. Quando eles assumirem, aí o imposto vai ser deles. Aí como eles vão querer a sustentabilidade, vão querer progredir e aparecer bem no mundo, porque todo o processo revolucionário é assim.
Ele toma o poder e depois ele quer ficar muito bem. Aí ele já começa com uma sustentabilidade. Quer dizer, eu acho que nós temos que investir na educação da milícia, porque é quem vai tomar o poder. Não, a gente está meio brincando assim, mas é verdade. Eu acho que Eu tô o falando sério, próximo disso, né, José? Acho Claro. que assim, próximo disso é a coleta de lixo, por exemplo. A certeza. coleta de lixo nas comunidades é precária, né? E isso Muito. incomoda, inclusive, a milícia que mora e frequenta aquele local, né? Então, Professor, não eu tenho duvido certeza nada. que se a gente oferecer esse curso para os milicianos, eles iriam querer e eles iriam impor. Aí a educação viria. Aí já haveria uma concorrência com o governo municipal, né? É uma coisa, eu concordo muito com essa visão, que isso tudo, aliás, no nosso país isso é muito comum, né? Você vê essas praças de pedágio, por exemplo, dentro da cidade. Isso é uma ineficiência da política pública, né? Quer dizer, você Com não certeza. consegue administrar a linha amarela ali, você tem que pôr um empresário ganhando rios de dinheiro para cobrar um pedágio. Pô, será que o poder público não consegue administrar uma avenida dentro da cidade? Elas né? pertencem aos fundos de pensão. E aí E o governo bota o administrador dele no fundo de pensão. Pois é. Então o projeto é maravilhoso, PC. Achei super legal, não conhecia nada próximo disso. Mas você via a minha ingenuidade, né? Quando você mostrou aquela primeira imagem, eu falei, mas isso foi muito ingênuo, né? Isso a pessoa recebe ou ela tem que pagar? Pô, num país melhor que o nosso, talvez a pessoa até receba um incentivo, né? Por participar Exato. de um programa desse, né? Que legal, você vai coletar, vai separar o seu lixo, vai participar da compostagem, então você vai receber R$30 por mês. Pô, legal. Não, mas aqui os valores são tão invertidos, não estou criticando, isso não é uma crítica ao projeto em si, é uma crítica ao poder público, que precisam depender de iniciativas de garotos como esses, né? Que por uma taxa que para muita gente, talvez até para nós, não seja um valor significativo, mas que para muita gente né? Para quem vive de salário mínimo, para sustentar a família, realmente não vai aderir a uma coisa de pagar R$50 por mês, né? Então precisaria ser a iniciativa pública mesmo. Sim, veja só, mas eu vejo que é assim, uma excelente ideia, é uma iniciativa que como nosso país, ela é assim, todas as iniciativas, ela está sujeita a concorrências para melhorias de qualidade no atendimento à comunidade, então assim, é excelente que haja assim, a divulgação desse trabalho para que haja novas ideias e ofereça a outras classes sociais e outras formas de incentivo à destinação. Eu acho que a cobrança, né, a questão da cobrança, ela é vinculada à sustentabilidade do processo, né? Ou seja, esses rapazes, esses jovens, eu vi que são pessoas jovens e tal, não teriam condição de fazer isso de forma gratuita, né? Ou de repente seria interessante ter algum fomento institucional para eles que fazem a gestão do negócio. Aí sim, justamente, eu acho que teria um fomento realmente. Aí sim seria uma terceirização interessante, né? Contratar pessoas que vão trabalhar para o bem comum, para o bem do ambiente, para iniciativas como essa. Eu pergunto assim, se alguém conhece alguma coisa próxima a isso? Eu não. Ou não? Não, eu não conheço. Não, eu também não. Existem os sistemas de catadores, né, de papel, as cooperativas, mas eu não conheço alguma delas que tenha assim essa associação, né, como se diz, esse vínculo de parceria com as pessoas, pagarem algum valor para que isso ocorra bem, assim. Isso eu não conheço, não. E a esfera deles, PC, é só a cidade de Niterói ou em algum momento eles falam também de... deixa eu ver aqui no site. Região oceânica, eles falam. Eu não sou daqui do Rio, como é que é? Região oceânica envolve mais cidades ou é só ali Niterói mesmo? Maricá, Cabo Frio, aquela região toda, né? Eu
Eu não sei se é para esse lado dessa região oceânica. Pô. Essa pergunta eu não sei responder, professor, mas imagino que seja ali Niterói, Engai, Caraí, talvez seja a região oceânica de lá, né? De Niterói. Não, deixa eu só corrigir, é que eu estou lendo aqui uma parte do site que diz assim: como funcionamos? Coletamos e tratamos o resíduo orgânico separado nos baldinhos de cada cliente, utilizando o método da compostagem em nosso pátio. O pátio que é situado na região oceânica. Não, mas acho que a coleta é feita de bicicleta, tal. Eles fazem uma propaganda aqui que eles coletam de bicicleta, e acho que se restringe à cidade de Niterói, até por essa movimentação deles aqui. São coisas interessantes, né? Por exemplo, o Programa Nacional de Educação Ambiental, que é um programa do governo federal, é política pública e tal, a legislação, ela toda assinala na direção da Secretaria de Educação Municipal, Federal e Estadual, claro, e trabalhar em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, veja, dentro de um projeto desse, as escolas são ambientes públicos, e as escolas têm, em regra, elas têm espaços que poderiam ser destinados a essa educação da compostagem. Então, isso seria uma forma de educação pragmática, e isso levaria a criança, ainda que de comunidade de baixa renda, etc., a uma educação ambiental que daria um cidadão melhor no futuro. E hoje em dia, você busca essas secretarias municipais, você vê que elas não conversam por conta da vaidade dos secretários, por conta do desleixo da administração pública, culpado é o prefeito, enfim, cada um cuida de si e ponto. Então, esse é um defeito que a gente tem nesse país. Com certeza, com certeza. A gente não precisa ir longe, né, gente? A gente frequenta um campus universitário, né, de agrárias, com áreas verdes, etc. A gente não consegue ter um processo parecido com esse, né? Tem gente que joga papel no chão na universidade. Com certeza. E não separa lixo, e joga papel junto com as outras coisas. Você vai no banheiro da universidade, você fica aterrorizado. E, no entanto, se limpa. O banheiro mais limpo não é aquele que mais se limpa, é aquele que menos se suja. Então, na universidade, deveria ser um brinco. Com certeza, né? A gente tem muito... Eu estou falando de barriga cheia, porque em Três Rios é muito bom, a instalação sanitária é muito boa. Já temos alguns anos lá e é muito bom, muito bom. É legal, né, José? Lá é muito bom. É província, né? Você, quando está lá, você fica lá? Como é que é seu esquema? Eu fico lá os dias que preciso, eu fico lá, né? 2, 3 dias, eu volto também. Eu volto de lá, geralmente à noite, depois da aula. Saio de lá 10 horas, chego em casa meia-noite. O trânsito é muito bom, a estrada é muito boa. Mas é puxado, né? Mas Deus ajuda. Tem hora que ele pega o volante, né? Bom, pessoal... Vamos dar aquela tradicional salva de palmas aqui ao PC. Parabéns aí, PC. Imagina, muito obrigado. Parabéns, PC. Achei bem interessante assim o conjunto dos assuntos que a gente está abordando. Legal que eu estou registrando assim. Eu ainda não tive coragem de apagar nada do YouTube. Aliás, eu tive uma experiência interessante essa semana. A gente está organizando uma pequena live aí com o grupo PET lá, quando tiver mais formatado eu faço a divulgação aqui para vocês. E aí eu criei na verdade eu já tinha, mas eu nem sabia como mexer isso. Talvez a Andressa aí, que é mais nova que a gente, eu tinha um canal no YouTube, né? Então, por exemplo, eu percebi que isso que eu estou fazendo para vocês, de mandar o link toda a aula, é totalmente desnecessário, porque existe um link que vai para o meu canal, e aí ali vocês têm acesso a todas as aulas. Só que eu preciso organizar, porque eu percebi que eu tenho 2 canais no YouTube. Eu tenho um canal pessoal e tenho um canal que é PPGCAF. E aí tá tudo desorganizado, porque tem aula da graduação no PPGCAF. Eu vou dar uma organizada nisso, e aí eu passo somente a divulgar o link do canal, né?
E aí você entra no canal e tem ali todos os videozinhos, aula 1, aula 2, aula 3, bem organizadinho. Não precisa ter o link específico de cada vídeo. Né? Isso é até bom, professor, para que outras pessoas conseguem acessar também, né? Isso fica disponível e contribui, né? Se a pessoa coloca um título lá, ou dependendo do título que você coloca no vídeo lá da aula, a pessoa chega, uma outra pessoa com outra instituição, chega até o seu vídeo, divulga também o trabalho. Pois é. Então eu totalmente ignorante nessa história de canal de YouTube, né? Mas eu tô, então, nos primeiros passos de me tornar um youtuber agora. Vai virar um influencer aí, com as digital minhas influencer. aulas. Não, outro dia, essa semana, daí esse canal do PPG-CAF tem 9 inscritos já. Eu falei, puxa, 9 inscritos? Daqui a pouco eu chego aí a 2, 3 milhões de inscritos no meu canal. Com certeza. Aí vai ganhar dinheiro. Mas eu não sei se eu tô falando coisa que é besteira, porque não sei se vocês já têm isso, né? Eu que não sabia nada disso de canal. Você ganha dinheiro depois com a visualização. Se você tiver muitas visualizações, né? Você ganha até dinheiro. O vídeo monetiza e você ganha dinheiro. É verdade, né? A partir de não sei quanto, 1 milhão, acho que é, né? Que ganha dinheiro, é verdade. Ou 100 mil, não sei direito como é que é. E é pago em dólar, hein? É mesmo, PC? Caraca, olha só, o professor tá ficando um youtuber. Quem me dera, 9 seguidores eu tenho. 9. Eu tenho assistido as aulas, tenho assistido os vídeos das aulas lá da graduação, gostando muito. É legal, né? A disciplina de processamento, é porque eu não sou muito organizado quanto a isso, né? Por exemplo, hoje mesmo, uma outra vez eu saí da tela, eu fui para o site do pessoal, tal, então isso atrapalha quem quer assistir a apresentação. Até meu WhatsApp aqui eu abri rapidinho, voltei. Então preciso ser mais organizado na geração do vídeo, porque como fica gravado, né? Mas assim, já é um começo. A gente tem várias coisas acontecendo nesse ano maluco, né? Que são efeitos colaterais meio que até positivos, né? Ou seja, tá todo mundo aprendendo a mexer com plataforma. Eu acho com que em relação aos vídeos, caberia, assim, É. se tivesse mais tempo, a questão de uma edição, né? Aí É. para poder dar aquela melhorada, mas pô, Isso. ele assim na íntegra tá muito bom. É isso aí, é isso aí. Não, tá legal, tá? Quem quiser, as aulas de processamento estão bem bacanas, sim. Tem vídeos das máquinas todos, eu tenho usado bastante. E agora, mais recentemente, eu aprendi, que nem essas ferramentas que eu usei aqui com vocês, de bolinha e tal, eu consigo escrever, usar toda a mídia como um quadro, né? Que eu sinto muita falta do quadro nessas aulas. Eu uso muito quadro, né? De giz mesmo. Mas tem umas ferramentas aqui nessa plataforma que andam tirando um pouco dessa carência aí que eu tava de usar o quadro. Bom, enfim, vamos. O que a gente tinha deixado no cabide aí mesmo, José? Inscrição para o Natal 20, Isso, 2020. a inscrição do Nutal, vamos lá, eu já fiz a minha, hein? Eu preenchi o formulário, mandei. Natal ainda não. Natal é Nutal. Nutal. Já estava preparando, né, como Papai Noel aqui, cara. Já é Natal na líder. Não, vamos lá, é aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que eu ando fazendo aqui. É Nutal 2020. Nutal 2020. É o 13º. As inscrições são até, eu vi hoje antes da aula. Inscrições até 13/11. E o evento... 13/11. 13/11. E aí é gratuito, eu fiz minha inscrição lá, funciona bem ali, eles mandam um e-mail com a confirmação. E aí tem algumas palestras que vão acontecer, assim, não tem horário, tá escrito manhã e tarde, se não me engano é uma terça e uma quarta-feira, dias 17 e 18 próximos, então daqui 2 semanas. Eu vou colocar isso na agenda da turma da graduação, porque uma das turmas a de resíduos na graduação é quarta-feira à tarde, e passar o convite aí para todo mundo, para que a gente possa estar presente.
Eu queria identificar onde que a Adriana Nolasco vai entrar, porque eu gosto muito, não consegui fazer a relação, só tem o tema da palestra, não tem a pessoa, preciso procurar melhor ali. Mas gostaria muito de ouvir a Adriana, sou super fã dela. O Sérgio Brasolin, aquela pessoa do IPT, sou super fã dele também, ele trabalha com não destrutivos, viu, PC? É aquele camarada do IPT que trabalha com tudo aquilo que a gente fez lá em Friburgo, tal, ele é especialista nisso. E como o evento é de arborização urbana, resíduos, etc., chamaram ele para falar dessa área que a gente está trabalhando também, que é a qualificação, né, de árvores urbanas, você verificar a qualidade e sanidade. Então esse é outro assunto. E em terceiro lugar, o meu orientador do doutorado, o Francisco Rocco, que ele é, enfim, uma figura queridíssima aí na minha carreira. Ele trabalha com estruturas de madeira e ele tem algumas coisas voltadas à utilização de chapas à base de resíduos para estruturas de madeira. Eu estou curioso também para ver a participação dele. Mas a gente afina isso direitinho a semana que vem, que vai ser a última aula antes dessa semana. E, enfim, a semana que vem seria o seminário da Andressa, né? Isso. E aí a gente poderia até fazer um fechamento participando do evento e mais uma ou duas aulas para a gente conversar, fazer um fechamento da disciplina, voltar a falar da publicação, né, José? Também. Uhum. Eu estou um pouco empenhado aqui, porque tem trabalhos finais de agora, apresentação da... Tá pegando um pouco aí para vocês, né? Mas eu vou continuar nesse período que deve ter um recesso, né? Pelo que eu imagino, vai ser até fevereiro, inclusive, né? Eu não sei se vocês viram, eles lançaram já um calendário, né? Até voltando para aquela introdução de hoje, eu vou falar um pouco disso segunda-feira e talvez na reunião de sexta, que acho que vai ter mais gente. Mas existe já um calendário definido para graduação. A gente fecha as aulas da graduação agora dia 10 de dezembro, se não me engano. E aí fica um recesso até fevereiro, a gente volta em fevereiro e o ano que vem já existe um calendário acadêmico que é assim, o calendário acadêmico da Rural, ele é para graduação. Muitos cursos de pós também seguem esse calendário, inclusive a gente, quando está tudo direitinho. Então eu estou com uma proposta aí, conversei até com o Arthur, o vice-coordenador, que é o seguinte, é seguir o calendário que a graduação fechou para 2021, mas com algumas adaptações ao nosso programa, PPG-CAF, estou falando. A graduação definiu o seguinte, acho que é de fevereiro a maio, daí tem um recesso, acho que 2 semanas, depois um período de final de maio até início de agosto, não, até final de agosto, daí tem um recesso e depois tem um terceiro período, depois outubro, novembro, dezembro, são 3 períodos acadêmicos para colocar a coisa em ordem. Eu estou pensando em fazer a mesma coisa com o PPG-CAF, para deixar o currículo de todos vocês também sem perder nenhum período. Só que o PPG-CAF tem essa facilidade, a gente não é obrigado a dar, a gente não tem uma grade curricular. Então, todo período, isso é bom e não é, né? Todo período o coordenador tem que fazer, professor, o senhor vai dar disciplina? Que horário? Professor, o senhor vai dar disciplina? Que horário? Professor... Então tem que fazer um artesanato aí para configurar cada período. Mas não tem problema. A minha proposta é fazer os 3 períodos e aí o professor, por exemplo, eu não vou dar a disciplina de resíduos 3 vezes, né? Longe disso. Então eu devo encaixar essa disciplina em um desses períodos letivos. Ou talvez 2 até. E aí essa conversa a gente vai ter na reunião também. Mas a princípio a gente teria o 2022, o 2021 e o 2021, 2, tudo ano que vem. 3 períodos também acompanhando o cenário aí da graduação. Tá? E aí para vocês isso é bom, porque vocês vão ter bastante disciplina para fazer, terminar os créditos. Só que isso, importante, só para terminar, isso ainda não tem nenhuma
orientação, quer dizer, nenhuma, estou exagerando, já tem alguma orientação que o primeiro, pelo menos, não é presencial. Tá? E aí os outros 2 podem até vir a voltar, se Deus quiser, se correr bem, vacina, etc., a gente voltar a ter aulas presenciais, etc. Não é isso, José? Isso é isso mesmo. Aí eles fizeram isso por conta das férias dos docentes, né? Por conta das férias, para poder ter o espaço para as férias. Então é em função disso. Eu acho que está correto, eu acho que aderir a esse calendário, nesse momento de crise, eu acho que é a melhor decisão administrativa. Acho que é também. A gente teve um problema na pós-graduação da Rural, inclusive essa semana, mais uma vez isso aconteceu. Eu não sei por que cargas d'água, alguns cursos da pós-graduação da Rural, eles nomearam esse período aqui no SIGA como 2022. A galera simplesmente excluiu o 2021, pulou o período. E aí, o que acontece? Como nós fomos um dos primeiros programas a começar a dar aula, a gente começou em agosto, eu falei, tudo bem, está atrasado, mas esse é o período 2020.1. Né? Então, se vocês entrarem no SIGA de vocês, no histórico, tá, vocês estão cursando agora o 2020.1. Agora, quem quis fazer disciplina em outro programa, isso é comum, né, as pessoas se matricularem em outros programas, a matrícula não aparecia para gente. E no começo eu tive que ir lá na própria PPG, eu falei, olha, o que acontece? A pessoa está se matriculando em outros. Aí a moça não sabia me responder, passou 2 dias, ela me ligou, a Rosa. Professor, eu matei a charada. É que alguns outros cursos colocaram no SIGA 2020.2. Então o senhor não recebe, porque o senhor está com 2020.1 no seu acesso. Então olha que loucura, a gente precisou fazer uma alternativa. Quando eu tenho que matricular alguém no curso, eu tenho que mudar o meu calendário, do PPG-CAF, por alguns minutos. Eu vou lá, mudo, ponho 2020.2, aí matriculo a pessoa, daí eu desfaço aquilo. Ficou uma coisa confusa. Mas, enfim, são as aventuras aí que eu estou tendo na coordenação. Bom, queridos alunos, eu fico muito satisfeito, feliz aí pela presença de todo mundo, interesse, viu? E vou ficar muito satisfeito também com esse fechamento. A Andressa vai apresentar um super seminário, né, Andressa? Hoje você está quietinha aí. Estou aqui, só ouvindo, mas vou apresentar, assim. Inclusive, eu vou falar com a senhora mais tarde, pelo WhatsApp. Tá bom. Sobre a empresa que eu vou falar. Tá bom, não se sinta... a gente tá assim, né? Você, enfim, a mais nova de nós aqui, né? Tá começando agora o mestrado, né? Vários aqui somos de doutorado, etc. Mas tenho certeza que você vai apresentar alguma coisa bem legal pra gente também. Mas a gente conversa em box, né? E formata isso para a semana que vem. Depois teríamos esse evento, que seria legal a gente participar. E depois a gente faz uma aula ou 2 para fechar a disciplina. Vamos aqui no HCPR, sou o coronel. Tá bom, pessoal? Tá ótimo, professor. Então tá. Então desejo. Ok, professor. PC, um grande abraço a todos aí, uma ótima semana para todos nós. O PC está mudando, então a gente conta com a presença virtual deles, possível aí, tá, PC? De onde você estiver. E fica aí nosso abraço mais uma vez aí para todos os novos rumos, tá? Tá bom, professor. Muito obrigado. Descansando aí. E nos vemos aí virtualmente, infelizmente, dentro em breve. Grande bom abraço. Dia para vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Parabéns. Excelente trabalho. Parabéns aí, Paulo. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Nessa nova carreira aí na empresa. Sucesso. Muito obrigado. Valeu, galera. Um abração. Gente. Vai ficar longe, mas não vai ficar livre da gente, não.